Hoje é quinta-feira, dia de receber a Pátria Agronegócios e Matheus Pereira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer estar com você novamente. Bom dia, Carlita. Tava escutando você comentar sobre o Mais Médicos, né? Os escândalos que aconteceram aí no passado. E quem diria, né? Quem diria que e no governo passado, liderado aí pela esquerda, teríamos ali problemas, né, de desvios que envolvam também programas que nem sequer beneficiam diretamente o nosso país, né? Não, e não só isso, assim, eu tenho certeza que você ouviu um pouquinho antes, mas também não precisaria ouvir, porque tá trabalhando, mas viu a notícia do Plano Brasil Soberano que foi anunciado ontem. 30 bilhões de reais. Aí tem um comentário aqui da Silvia Regina, falando lá do Rio Grande do Sul, Matheus, dizendo o seguinte, ó, vou abrir aqui no meu celular, que apagou aqui meu nome, mas dizendo o seguinte, em linhas gerais, o que diz a Silvia Regina, que lá no Rio Grande do Sul, os produtores rurais estão tentando vender imóveis e máquinas para comprar insumos para continuar produzindo. Sabe o que ela diz, Matheus? Este é o plano safra dos gaúchos. Ah, meu Deus, Carla. Olha, olha, A gente tem Matheus. observado, tem muito cliente nosso, né, gaúcho, produtor rural aí de décadas, se não centenas de anos aí na agricultura familiar do território gaúcho, que está saindo do estado, né? O êxodo hoje no território gaúcho, ele é muito grande, né? Por problemas climáticos consecutivos, tivemos as super enchentes aí no ciclo safra passado, aonde o governo prometeu, assim como está prometendo agora, esse auxílio de 30 bilhões, naquele momento foi uma máscara criada sobre um número fictício de 50 bilhões que seriam destinados aos auxílios, né, àqueles que sofreram com enchentes no território gaúcho, nada foi feito, tá? Mas quem diria, né, que esse governo prometeria e não cumpriria, né? Nossa, que surpresa, assim dizendo, né? Parece que é Ontem, surpreendente aqueles que não enxergam talvez a política com mais profundidade. ontem me pediram, que eu não estava falando aqui sobre a realidade da economia do Brasil, Matheus. Dados do PIB, dados de geração de emprego e que qual era o cenário, qual é efetivamente o cenário econômico desse país. Você acabou de falar. O cenário, você é um empresário. Tá fácil para você, Matheus? Você parou de fazer conta? Carla, assim, sem jogar bandeira política. Vamos atrás de dados talvez mais um pouco mais concretos dessa classe Isso. empresariada. Quando a gente tem a Confederação Nacional da Indústria, que fabrica um indicador chamado ICEI. É um indicador de difusão que ele mede, né, com mais de 2 mil empresários do setor industrial do Brasil, sem colocar, enfim, colocar peso sobre a indústria do agronegócio, têxtil, logística, distribuição, enfim. É uma pesquisa muito heterogênea, tá? Ela tem essa representação, é uma pesquisa que já é feita por décadas, né? Se não estou enganado, são mais de 3 décadas já de pesquisa pela CNI, que mostra, né, o quão confiante essa classe empresariada do setor industrial, de todos os ramos, tá, está sobre a economia do nosso Brasil. Olha que curioso, mais uma vez, que curiosidade, que surpresa. O, a confiança do empresariado no Brasil, desde que Lula ganhou nas urnas em 2022, ela flerta abaixo da média histórica dos últimos 30 anos. Então, desde que Lula ganhou em 2022, tá? Não é quando ele assumiu em janeiro de 23, assim, quando ele foi eleito ali, quando ganhou nas urnas em 22, os níveis de confiança do empresariado, não vou focar só no agronegócio, vamos falar de todo o Brasil, tá? O nível de confiança do empresariado está abaixo da média histórica. E recentemente, por conta de escândalos de INSS, taxações de IOF, novos tributos a cada 30, 40 dias no Brasil, desde que Lula assumiu em 23, é todo mês uma novidade de um tributo diferente ao nosso país. Níveis elevados de roubos e furtos no nosso país, tá? Ah, mas Matheus, a taxa de desemprego está caindo. Sobre muita maquiagem. Não adianta passar batom em perereca de rio, em sapo de beira de rio, tá? Hoje falar que desemprego está embaixo, mas excluir da taxa de desemprego todos os que estão sendo auxiliados pelo programa de sustentação do governo, isso é falar que estão desempregados? Estão só forçando com que essas pessoas continuem desempregadas, amparadas pelo governo, tá, Carla? Então,
É todo um cenário que eu não estou levantando bandeira política. Dá um Google, pesquisa no Google. Você talvez que levanta a bandeirinha contra realmente essa visão um pouco mais lúcida, dá uma pesquisada no Google. ICEI, CNI, Confederação Nacional da Indústria, como está os níveis de confiança do empresariado no país. Aí a gente vê porque que essa baixíssima taxa de reinvestimento no nosso Brasil. Hoje não há ânimo ao produtor rural no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Oeste da Bahia, a colocar reinvestimento no teu próprio setor. Que a gente, infelizmente, tem um horizonte muito ofuscado por uma política gastona, uma política que não dá realmente projetos de reconstrução do país, só fica rodeando picuinha e tentando comprar voto no nosso país, Carla. Bom, é por aí e eu acho que assim a gente consegue também explicar um pouco pro Rafael de Moraes Gomes, que está aqui, dizendo que o que a gente está vivendo é um remédio para o qual o Eduardo Bolsonaro lutou para conseguir. De novo, né? Essa bandeira política que cobre toda essa confusão que o governo está fazendo é muito ruim, de fato, né? Toda essa retórica, essa narrativa não nos leva a lugar nenhum, porque os pequenos produtores, principalmente, né, Matheus, continuam a sofrer nesse país com o setor de mel desassistido, o setor de pescado desassistido, o setor das frutas, a carne bovina, o café, que é feito de muitos pequenos produtores. Aliás, o café para exportação de altíssima qualidade é feito por pequenos produtores e a gente ainda precisa ficar respondendo essa narrativa política que a gente já entendeu, que é o que você falou, os dados falam por si, mas tem gente que, você sabe que tinha um senhor que acompanhava Notícias Agrícolas, que aliás ele ajudou a fundar essa base, que é o senhor Telmo Heine, que ele diz o seguinte, Matheus, números bem torturados dizem a você qualquer coisa que você quiser ouvir. Eu vejo muito isso acontecendo no meu mercado, cara, que é onde, assim, esse mercado de análises, né? Hoje existem dados para fomentar qualquer tipo de análise possível. Hoje a gente vê analistas que estão sempre baixistas, que é sempre os mesmos, né? Que só causam terrorismo, 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 mas o remédio sou eu. São essa retórica, né? O modus operandi de alguns. Sempre tem dados para fomentarem essas leituras. Assim como também tem os exageradamente otimistas, né? Sempre alta, 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 alta. Vamos aqui, eu sou o remédio para o produtor rural porque o mercado está sempre altista. Então, existem números para qualquer tipo de análise, né, Carla? É o que na Grécia Antiga a gente chamava de sofistas, né? Existia esse termo, né, das pessoas que estudavam persuasão, estudavam realmente pensamentos mais críticos e que eram pagos, né, para ensinar, tá, como ser mais persuasivo, ter mais poder de discussão e eram pagos até para contar mentiras, usando embasamento técnico, usando informação. Então, hoje, para análise, né, sobre econômica, fundamental do mercado, existe, muito bem dito, né? Existem dados que podem ser triturados para qualquer tipo de análise hoje possível para o nosso mercado, cara. Deus é por nós, Matheus Pereira. Agora, vamos falar dessa soja, porque a semana começou já. Eu falo, Matheus Pereira, o jornalismo está vivendo tempos sem precedentes. Na segunda-feira a gente foi entender a declaração do Donald Trump. Espero que a China quadruplique as suas compras de soja nos Estados Unidos nos próximos meses. Na terça-feira, isso foi na segunda. No domingo à noite que o mercado reagiu na segunda. Na terça-feira veio o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, cortou todos os números de oferta da soja, surpreendeu o mercado e os preços continuaram a subir. Ontem ainda teve o restinho do fôlego, o mercado também fechou com boas altas. Hoje já está realizando um pouquinho, devolvendo parte desses ganhos acumulados. O mercado da soja entrou num novo momento depois dessa semana, Matheus, ou tudo isso vai ser passageiro? Carla, eu não diria um novo momento, assim, a gente já vem alertar da clientela que a soja está muito bem precificada, né, em Chicago próximo aos US$ 10 bushel, tá? É ali aonde tem se equilibrado, né, realmente essa oferta e a demanda. Na pós-divulgação do relatório do SEA, né, aqui na Pátria a gente foi muito procurado, né, por colegas jornalistas, né, porque o nosso posicionamento sempre foi muito enfático, né, de que a área de soja norte-americana estava superdimensionada. Fizemos nosso Verdade. tour de safra, tivemos as nossas conclusões técnicas, trouxemos aqui com exclusividade notícias agrícolas, né, sempre alertando que já naquele momento, né, na conclusão de plantio em junho, já era observado uma área muito menor
de soja do que grande parte do mercado esperava, do que o próprio USDA estimava, e que foi confirmado agora nesse relatório de anteontem, no dia 12 de agosto. Então, já enxergávamos, Carla, um mercado muito bem equilibrado a esses US$ 10 por bushel. Tá? A gente tem alertado a clientela, enfim, criando essa apaziguação, tirando um pouco do terrorismo, do que esses sofistas, né, que a gente sempre fala aqui, causam no mercado, distorcendo retórica, mas com muito poder de persuasão, pouco embasamento técnico, mas muito poder de fala. Mas o mercado ele está estabilizado, tá? Está estagnado, é um patamar confortável para a soja próximo aos US$ 10, nos contratos mais ativos para 25 e para 26, cara. E que esses acontecimentos dessa semana só viraram talvez fatores de catálise, que são o que a gente chama aqui de fatores que aceleram o movimento de recuperação. Uhum. Tínhamos soja nos contratos 25 mais próximos, né? Não os mais ativos, mas os spot, como o agosto e setembro, abaixo desses US$ 10, contratos que foram recuperados, tá? Mas que para os mais ativos, como o caso novembro 25 e os contratos 26, que vai regir aqui a precificação da soja no Brasil no próximo ciclo, mantendo-se próximo a esses US$ 10, tá, Carla? Trump veio na madrugada de domingo para segunda alegando que precisaria quadriplicar, né, que forçaria os chineses a quadriplicar as compras da soja norte-americana. Para isso, os norte-americanos precisariam ali produzir pelo menos 30, 40 milhões de toneladas a mais. Talvez está na hora de nós no Brasil pararmos de visitar Farm Progress Show que acontece no final de agosto, parar de visitar campos dos Estados Unidos e eles começaram a nos visitar. Tá? Parece Porque que em sim. termos de soja, produtividade, eles estão longe de nos alcançar, viu, Carla? Aquele solo preto com a CTC lá em cima, uma saturação de base excepcional, produzem ali médias inferiores a nós aqui no Brasil. Então, se eles querem alcançar 4 vezes mais exportações de China à China, precisam de produzir muito mais soja. Talvez está na hora deles fazer a liçãozinha de casa e aprender com nós no Brasil, viu, Carla? Não tem soja para tudo isso, né, Matheus? Não tem, Carla. Precisariam produzir cerca de 40 milhões de toneladas a mais para que essa fala, né, essa tentativa de inflamar o mercado Donald Trump seja cumprida. Matheus, vamos agora entender o mercado brasileiro. Já vou pegar aqui a pergunta do André Morato Faria, que eu acho que com essa pergunta a gente consegue já entender na prática o que tudo isso que está acontecendo em Chicago significa para nós aqui no Brasil. O André é direto. Soja disponível, vende agora ou aguarda o último trimestre? Como é que tem sido essa semana para a formação de negócios e de preços e efetivação de negócios? A gente foi aproveitando, Chicago deu mais chance ainda de comercialização, tanto para a soja disponível, como pergunta o André, quanto para a soja da safra nova? Olha, o mercado da soja essa semana foi bem animado aqui no Brasil. Tá? A gente teve altas, né, bem expressivas, foram repassados aí cerca de R$ 3 a R$ 4 ao mercado interno brasileiro. Para o disponível, né, a gente tem uma soja agora disponível em entrega a agosto já se aproximando de 1,45 base Porto, tá? O maior patamar já observado para o ciclo safra 25 e 26. Tá? Tivemos aí preços melhores no disponível do último ciclo. Agora, para o ciclo colhido, né, da safra soja 25 e 26, já estamos aí próximos a bater. Próximo não, já estamos batendo recordes para agosto. Temos um outubro com R$ 2 acima do disponível hoje. Então, assim, é um mercado que trouxe esse ânimo. Agora, André, sendo bem objetivo, o custo de carrego dessa soja hoje ele é caro. Tá? Ele é um custo onde, se está em balcão, ele não vai te dar armazenagem quinzenal, mas ele desconta do teu preço repassado. Tá? A gente sabe que isso acontece em todas as cooperativas do Brasil, isso é comum, tá? Onde que aquele custo de carrego, né, que é armazenagem, a quebra técnica, vai sendo repassada ao preço final oferecido a você, que tem a soja no balcão, ou se você está com a soja disponível, acaba que você está pagando o carrego. Ou seja, armazém proprietário, né, próprio, onde o custo de carrego vai ser bem menor, talvez é o cenário ideal, ou de terceiros, né, onde essa soja tua é cara para ser carregada. Tá? Ainda mais levando em consideração o que a gente chama de remuneração do capital investido. Soja disponível hoje é dinheiro armazenado, é poupança em formato de commodity. Tá? A gente carregar a soja por mais meses tem que fazer esse cálculo de pelo menos aí 1,2% ao mês que você deixa de ter de dinheiro em mãos, tá? Por conta da remuneração do capital investido, que é o quê?
pegar a taxa básica de juros, né, e colocar sobre o carrego dessa soja que está sendo levada aí para um segundo semestre. É caro, tá? Eu diria que em média no Brasil, e como que eu vou classificar essa média? Produtor rural pagando armazéns de terceiros ou soja balcão. Isso é a média maioria do país, tá? Pagando armazém de terceiro ou balcão, que está ali, são custos semelhantes. O balcão também vai te descontar. Tá? Esse custo de carrega ele já ultrapassa os R$ 3,50 por mês. Ultrapassa. Tá? R$ 3,50 por mês. Estamos falando aí que em 3 meses, a tua soja, se ela não subir R$ 10 por saca, não compensou ter segurado soja em 3 meses. Porque vai descontar carrego, quebra técnica e juros. Tá? Então, Eu, faça essa conta, meu amigo. eu queria entender justamente isso. Então, se vender agora, Matheus, se ou por necessidade ou por entendimento de oportunidade, não se faz mau negócio, principalmente para a soja disponível. Sim, Carla. Sim, Carla. Concordo que a venda agora, para a grande maioria dos casos no Brasil, ela é sim oportuna. Só que eu alerto, o mercado da soja ainda é altista no nosso país. Já estamos com Tá. 90. Eu atualizei ontem aqui, deixa eu pegar certinho o valor de exportação do Brasil. Tá, Carla? Deixa eu tô só abrir no sistema bem rápido aqui. Olha, ontem foi atualizado 89,82. Tá? 90 milhões de toneladas já compromissadas para exportação no Brasil, maior volume da história. Tá? Mais de 7% acima do que o ano passado, por essa mesma época do ano. Quase 20% acima da média dos últimos 5 anos. Tá? Nossa fila de embarques, no atual momento, ela desacelerou. Ela ainda é maior do que o ano passado, cerca de 40% superior a 2024 para essa época do ano. Ano passado, nessa época, a gente não tinha mais soja excedente, né, para ser ofertada ao mercado internacional. Era pouca nas ofertas da soja comercializável. 15% acima da média para a fila de embarques da soja que será embarcada em 45 dias. Tá? Ela é inferior ao histórico, ao recorde histórico de 2023, tá? Quando tínhamos produto e demanda ao nosso Brasil. Então, assim, estamos vendo que, por mais que essa safra do Brasil de 2025 foi uma safra cheia, robusta, recorde em valores totais, se aproximando aí das suas 170 milhões de toneladas, a demanda é compatível. Tá? Uma demanda de exportação agressiva, consumo interno agressivo. Então, a gente vê ainda o mercado autista, só que muito difícil de compensar esse carrego, como eu disse, que vai te custar quase R$ 10 por saco em 3 meses, Carla. Matheus, a gente não tem mais tempo, mas vou te pedir uma última coisa. A gente tem um preço médio de soja base Porto, que essa semana é referência para os negócios aqui no Brasil? Carla, hoje estava aberto na minha tela, eu fechei. Ô, jumento. Foi você que falou, hein? Aqui. Agosto, base Paranaguá 145, Carla. Não tá Temos o ruim, hein? setembro um pouco. Ó, Pô, recorde. A gente tem para o ciclo safra pô. 25-26 é o patamar recorde observado. A gente tem um prêmio de 220, a gente tem um Chicago de 10,23 e um dólar de 5,40. Então a gente tem ali Haja próximo coração. a 1,45. Um setembro abaixo, tá? Setembro a gente tem hoje, por conta do prêmio, em queda para setembro, tem 1,43, só que já tem um outubro a 1,46,20, Carlos, no atual Ei, momento. Então é. são preços de referência aí bem interessantes, né? Dado a realidade de 4, 5 meses atrás, quando essa mesma referência flertava aí abaixo dos R$ 120, Carla. Pois é. Matheus, nosso tempo tá curto, mas a gente tem a Quinta com a Pátria hoje também no fechamento de mercado. Semana que vem a gente tá de volta, a gente fala mais sobre a comercialização da soja 25-26, tem gente perguntando. A gente precisa fazer mais uma live, hein, Matheus, no Instagram, para ficar com um pouquinho mais de tempo para responder todo mundo, né? Fechou, cara. A gente organiza isso sim. É isso. Matheus Pereira, bom restinho de semana para você, pro timaço da Pátria Agronegócios, meu amigo. A gente se vê quinta-feira que vem. Obrigada, um abraço para você. Abraço a ti, a todos, fiquem com Deus. Até quinta que Amém. vem. Até, vocês Tchau. também. Tchau, tchau. Bom, e assim, seu Adonira, essa pergunta eu não consegui trazer a resposta aqui do Matheus, mas a gente vai ter a Pátria Agronegócio no fechamento de mercado também, às 4 da tarde. Eu tô esperando o senhor para a gente fazer essa pergunta para mais representantes do time da Pátria que estarão conosco. A gente fala mais da comercialização da soja 25-26, mas tem sido uma semana bastante importante para o mercado brasileiro de soja nesses últimos dias. E assim a gente conclui a edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, desta quinta-feira, dia 14 de agosto. Na sequência,
Aqui na TV Notícias Agrícolas tem Realidades das Safras com Guilherme Dorigatti, vale a pena acompanhar para continuar sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, que a melhor forma de começar o seu dia é com a gente, aqui na TV Notícias Agrícolas. Bom dia e bons negócios! O sol sempre foi